Bom, apesar do recesso parlamentar, os senadores, os deputados, claro, continuam trabalhando, continuam se articulando, e nessa semana surgiu uma informação de que alguns parlamentares que foram citados na lista envolvendo a Odebrecht pediram para abrir mão do foro privilegiado com o objetivo de remeter para a primeira instância os inquéritos abertos com base na delação da Odebrecht. Está conosco o senador pelo PSDB, Ricardo Ferraço, que sempre nos atende. Senador, bom dia, como vai? Muito bom dia, como vão vocês? Tudo bem. Ô senador, abrir mão do foro privilegiado é uma forma de mostrar que o parlamentar não tem culpa no cartório, é mais ou menos isso? Olha, eu digo a você com toda certeza em relação ao meu caso. Quem não deve não teme e não treme. Eu sou um crítico contundente, contumaz, permanente do foro privilegiado, que tem se revelado ao longo dos anos e da história recente numa ferramenta para potencializar a impunidade. Recentemente nós votamos no Senado o fim do foro privilegiado. Portanto, é necessário que eu tenha um discurso e uma prática. Por isso mesmo, eu oficializei ao Supremo Tribunal Federal o pedido, o requerimento para que eu tenha o meu foro privilegiado quebrado, para que eu possa ser julgado como qualquer cidadão brasileiro. Senador Ferraço, bom dia, Marco Antônio Villa. Aproveitando a ocasião, senador, o senhor era um dos defensores de que o PSDB saísse do governo Temer e manifestou, salvo engano, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, que o PSDB deveria desembarcar do governo. O senhor mantém essa posição? Mantenho mais do que nunca, até porque à medida que se aproxima o dia em que o plenário da Câmara dos Deputados terá que se pronunciar se autoriza ou não a investigação, e a meu juízo, a Câmara não tem outro posicionamento, outro caminho, que não autorizar a investigação. Nós não conseguimos ainda internamente esgotar esse debate no PSDB. Lamentavelmente, o PSDB continua ocupando cargos a pretexto de fazer reformas que são inadiáveis, reformas que não pertencem a governo algum, reformas que pertencem ao Estado brasileiro, reformas que não estão subordinadas ao debate político, partidário, ideológico, mas debates que são absolutamente inadiáveis em função de questões matemáticas e aritméticas. Então eu continuo defendendo mais do que nunca, até porque o que o Brasil está assistindo é uma cooptação sem limites em troca de votos na Câmara. Isso é uma vergonha. Falando em vergonha, senador Ferraço, o PSDB tem como presidente licenciado o senador Aécio Neves, que recebeu, e aí tem todas as comprovações, só no momento que ele precisou de dinheiro, no momento de dificuldade, ele recebeu 2 milhões de reais, pediu, tem todas as gravações, mandou o primo, inclusive, receber dizendo que podia até apagar o filho, o primo, expressão dele, que é citado na gravação, né? É uma coisa muito triste. Receber 2 milhões de reais. Acabou ficando licenciado, teve mandato suspenso, voltou ao Senado, como é sabido, e o presidente interino é o senador Tasso Gereissati. E como é que fica essa questão, senador Ricardo Ferraço? Não é, no mínimo, desagradável, que crie problemas eleitorais, sim, até entrar na questão ética moral, ter como presidente efetivo do partido um senador acusado de corrupção? Evidentemente que sim. Evidentemente que o senador Aécio tem todo o direito à sua defesa, o direito à presunção da inocência e assim por diante. Mas a sua permanência como presidente do PSDB é absolutamente insustentável. Por isso eu estou trabalhando com a expectativa de que agora, na primeira semana de agosto, nós tenhamos um desfecho. E o desfecho natural, acho eu, é a eleição ou a condição do senador Tasso Gereissati como nosso presidente permanente. O Tasso tem um projeto, ele tem dialogado com todos nós para que o PSDB possa se reestruturar, possa se refundar, possa iniciar uma nova trajetória de reencontro com a sua história e com a sua origem, inclusive fazendo um natural meia-culpa em razão de erros
que se cometeu ao longo desse período. Ô, senador, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor foi um dos relatores da reforma trabalhista em uma das comissões do Senado. E o senhor chegou a dizer que a volta do imposto sindical obrigatório é algo inegociável. As centrais sindicais estão discutindo se aceitam alternativas ao imposto sindical. De que maneira o senhor acha que isso vai se desenrolar? Será que o imposto sindical volta ou acaba de vez? Olha, eu relatei a reforma trabalhista no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. Em todo o debate, a nossa maior preocupação foi com a manutenção e com a preservação de todos os direitos fundamentais para as pessoas que trabalham na área urbana, para as pessoas que trabalham na área rural, os direitos, sobretudo, que estão consagrados na Constituição Federal, no artigo 7º, em seu 34 incisos. Para além de manter todos os direitos, nós incorporamos importantes conquistas. E uma das mais importantes conquistas é o fim da contribuição sindical obrigatória. Se o presidente da República, se o governo insistir nessa tese, penso eu que o governo será fragorosamente derrotado. As pessoas precisam opinar, as pessoas precisam ser consultadas se autorizam ou não o desconto do seu salário. Já foi o tempo em que o governo tutelava a vontade das pessoas. Senador Ricardo Ferracio, do PSDB, muito obrigado mais uma vez pela entrevista ao Jornal da Manhã e um bom fim de descanso para o senhor. Muito obrigado. Para mim não tem descanso, não tem recesso. Eu estou no meu estado cuidando das atividades aqui relacionadas aos municípios da minha região. Enfim, o recesso é simplesmente a interrupção das atividades em Brasília, mas já na segunda-feira vamos estar lá firmes e fortes para cumprir o nosso trabalho. Obrigado.